TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, muito boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma tarde tão bonita por dentro como estamos a ter por fora, não é? Temos um sol maravilhoso. Nós hoje vamos falar sobre um tema que é muito nosso, não só físico como espiritual, que é exatamente as doenças que nós repercutimos no corpo, mas que não são do corpo físico, obrigada Amélia, mas que não são do corpo físico, mas sim da nossa alma. Para quem é novo e está aqui pela primeira vez, hoje não sabemos, que a Michelle esqueceu-se da pergunta, para vos dar as boas-vindas, sejam muito bem-vindos. Vamos, antes de tudo, dizer que Jesus foi o grande médico das almas. Aliás, ele disse-nos que veio para todos os doentes e não para os sãos. E o que é que nós somos? Nós somos um ser constituído, uma alma, antes de tudo, com atributos próprios, não é? Não só pela nossa aparência física, como, acima de tudo, por todos os ganhos espirituais que já temos. E os nossos distúrbios da alma são responsáveis pelo nosso sofrimento humano. Não nos podemos esquecer disso. Então, dia a dia, nós temos a oportunidade de aprender, mas também temos a oportunidade de conviver com as nossas dificuldades. E elas são apenas um estímulo para evoluir, porque não são castigo, são desafio e são lição. E é sempre assim que nós devemos olhar para as nossas doenças físicas e até as nossas dificuldades humanas, que todos as temos. O que é que nos disse Emmanuel um dia, num dos seus muitos livros, neste caso no Justiça Divina? Que nós todos estamos sujeitos à forja, e uma forja é algo doloroso, não é? Como nós sabemos, mas estamos sujeitos a uma forja em que nós temperamos o nosso caráter e purificamos o nosso sentimento. Então, não é muito fácil, de facto, fazermos esta imensa caminhada através também das nossas doenças da alma. Mas para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o que é que o Espiritismo entende por alma? Uma alma, para nós, é um espírito encarnado. Disseram-nos os espíritos superiores. Quem fez a pergunta foi Allan Kardec, o codificador no Livro dos Espíritos, na pergunta 134, e os espíritos superiores responderam-lhe um espírito encarnado. Então nós somos almas quando estamos encarnados, somos espíritos quando estamos desencarnados. Como é que somos constituídos? Esta nossa constituição não é nova. O catolicismo também tem a Santíssima Trindade. Nós não temos a Santíssima Trindade. Nós olhamos quem somos, formado por três partes essenciais, como podemos aqui ver. O corpo físico é aquele que nós vemos, que é tão semelhante, análogo, se quisermos, ao dos animais. É animado por um princípio vital que provém de Deus, como sabemos, e depois temos um perispírito, não é? E ainda temos um espírito. Qual é o papel do perispírito? O perispírito é o intermediário, é aquele que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Está bem? Isto de uma forma muito simples para explicar do que é que estamos a falar. Estamos a falar então de quê? De um espírito que tem dificuldades, que elas se repercutem no seu perispírito e que vão chegar ao seu corpo físico. É disso que nós estamos então aqui a tentar passar a mensagem. Essa é a mensagem que estamos a tentar passar. A alma tem então um papel muito importante na nossa vida humana, só que nós não sabemos onde é que anda a nossa alma, não lhe tocamos, não pegamos nela, olha, está ali a minha alma, não, nada disso. Mas o que é que ela guarda? Ela guarda todas as memórias, integralmente. Ela sabe, enquanto espírito, ela sabe quais as vidas pretéritas que já viveu.
E como é que nós acedemos às nossas vidas pretéritas? Porque às vezes acedemos pela intuição, pelos gostos que temos nesta vida, ou pelo que não temos, não é? Pelo que não gostamos. E tudo isso que é um somatório de vidas passadas, vem então até ao nosso presente e está connosco. Nós somos um somatório de eus, de personalidades. E a maioria das nossas doenças, ela está relacionada com isso. Está relacionada com as doenças que estão no nosso perispírito, que está ali representado daquela forma, mas já agora o perispírito não é oco, tem órgãos, exatamente como o corpo físico, tem coração, tem estômago, tem órgãos. O corpo físico é que é um decalque, se quisermos assim, do perispírito, e portanto o perispírito aparece ali assim, porque nós também não temos suficiente informação, nós humanidade ainda não temos suficiente informação sobre o que é o nosso corpo espiritual. Todas as tradições falam de corpo espiritual. Kardec deu-lhe o nome de perispírito. E o perispírito guarda então em si os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades, as nossas distonias, ou seja, as nossas doenças. E elas instalaram-se porquê? Porque nós somos imperfeitos. E onde é que está a nossa imperfeição? Está no espírito, está na alma. Somos egoístas, somos orgulhosos, somos vaidosos, somos maldicentes, somos isto tudo. Mas podemos vencer-nos a nós próprios para que as nossas doenças se vão diluindo ao longo dos séculos e ao longo das nossas encarnações. Então, feito esta introdução, com o que é que nós entendemos que somos esta trindade compostos por espírito, perispírito e corpo físico, quando encarnados, e somos então uma alma. Vamos então começar a falar um pouco sobre as nossas doenças da alma. Como já vimos, elas nascem no espírito, repercutem no perispírito e chegam ao nosso corpo físico. Onde é que temos que as tratar? Na alma. Quando tratarmos a alma, somos saudáveis. Não é? A saúde é integral, como nos diz então até a própria definição da Organização Mundial de Saúde, que é para lá que nós queremos ir, para a saúde integral do indivíduo. E como é que a alma põe em movimento a luz ou a sombra? Porque nós pomos em movimento o que temos de melhor, e já temos muito, ou o que temos de menos bom. Através dos sentimentos que sobem até à nossa mente, ao nosso corpo mental, porque não é o cérebro físico que tem a memória integral de todo, é a nossa mente, é o nosso corpo mental. E, através do pensamento, nós vamos mover-nos num mundo de ondas que não vemos. Também é verdade, não as vemos. Mas esse pensamento exerce uma função muito importante na vida do ser humano e vai participar de quê? Dos fenómenos psicobiológicos. Nós sabemos que há pessoas que se autocuram, mas sabemos também que há pessoas que se autodestroem. Então, a biologia é importante, mas a mente é bem mais forte do que a biologia. E em todos os acontecimentos da nossa vida isso ocorre. Então nós temos um potencial enorme dentro de nós que não sabemos usar. Aliás, Jesus disse-nos que nós poderíamos fazer o que Ele fazia e muito mais, só que nós não sabemos usar o potencial que ainda está dentro de nós porque está adormecido, não é? Mas nós temos o pensamento como grande força da nossa vida. E aqui sim vamos até a evolução em dois mundos, tirar a definição de pensamento. É um fluido, por isso não o vemos. A menos que haja, e há, aqueles que são
de alguma maneira, que são videntes e que conseguem ver formas de pensamento. Fluido vivo e multiforme. Porquê é que ele tem muitas formas? Porque nós temos pensamentos de diferentes qualidades. É estuante e inestancável. Se tentarem parar o vosso pensamento, não conseguem. E a forma mais simples de o tentar parar, e mesmo assim ele não para, é através da meditação. É muito importante meditarmos. Porque quando meditamos, aquietamos os nossos pensamentos. É aí que nós temos a oportunidade de receber do mundo maior outras mensagens. A nascer-lhe da própria alma, como nós acabamos de ver. É o nosso espírito. De vez que podemos defini-lo até certo ponto, e André Luiz é muito cuidadoso naquilo que nos traz, por um subproduto do fluido cósmico. Porquê é que ele diz que podemos defini-lo até certo ponto? Porque ele não tinha palavras para nos explicar de outra forma aquilo que ele queria trazer até à Terra. Então ele diz-nos que é um subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana. Então há uma matéria invisível que nós não conhecemos, que o codificador, que é Kardec, designou por fluido cósmico universal, que nada mais é que transmite em si o pensamento de Deus e que chega às mentes humanas, não é? E daí ele chamar-lhe um fluido cósmico, um subproduto do fluido cósmico. Então, resumindo o que é o pensamento, é matéria visível e tangível. Para nós não é, mas para o mundo espiritual é matéria. E é força eletromagnética. O nosso espectro eletromagnético ainda não mede, mas um dia chegará lá. O nosso espectro eletromagnético mede muitas ondas que nós não vemos, como as rádio, as beta, as gama e tantas outras. Portanto, ele continuará a fazer esse trabalho e ele continuará, de facto, o ser humano um dia chegará nas suas pesquisas científicas a um pensamento mensurável como uma força eletromagnética. Por agora, temos a mensagem do mundo maior. E o pensamento comporta-se como uma onda. Claro, se ele um dia, e se ele já nos diz que ele é uma energia, uma onda eletromagnética, ele tem que se comportar como uma onda. E mais, ele diz-nos que ele tem uma velocidade muito superior à da luz. Por isso as nossas orações podem ser poderosas, se existir fé e se nós as fizermos com crença naquilo que estamos a pedir e se aquilo que pedimos for de facto algo que não é pedir o céu, não é? Temos de pedir algo que é possível. Como é que nós pomos o nosso pensamento em marcha? Para chegarmos à doença, não se esqueçam. Nós temos algo extraordinário que é desejamos coisas. O problema é que às vezes não sabemos desejar. E precisamos de aprender a desejar. Igualmente, Emmanuel diz-nos no livro Pensamento e Vida que o desejo é a alavanca do nosso sentimento. Então nós podemos controlar sim o nosso sentimento. E Jesus até nos disse como? Vigiai e orai. O pensamento vem e nós sabemos que aquele pensamento não deve estar connosco. Vigiemos. E não conseguimos retirá-lo de nós. Ele é cíclico na nossa cabeça. Oremos. Porquê? Porque a oração faz-nos subir o nosso nível vibratório. Então, ela é a alavanca do nosso sentimento. Gera uma energia que consumimos segundo a nossa vontade. Se tivermos vontade, pouco a pouco, vamos conseguindo controlar o nosso desejo para que os nossos pensamentos sejam mais felizes. E com pensamentos mais felizes nós temos uma aura mais leve e vamos, portanto, conseguir também ultrapassar pouco a pouco as dificuldades que temos. Jesus já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos. E Emmanuel
o espírito benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, veio contar-nos e veio acrescentar toda a obra da codificação, explicando melhor o que Allan Kardec deixou na sua obra no século XVIII. Ora bem, onde nasce o pensamento? No coração mora o centro da vida. Então, onde é que está o nosso centro da vida? Está no coração. Eu disse século XVIII, ninguém me disse nada, mas é XIX. Isto ficou a pensar. É que o nosso cérebro fica a pensar. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo. O nosso desejo nasce lá, no nosso coração. No físico? Não, no espiritual. Naquele que está no perispírito. Por isso nós começamos pelo perispírito. E vão-se consubstanciar em pensamento no dínamo cerebral, no nosso extraordinário cérebro, para depois se materializarem nas nossas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. E o que é o pensamento? O pensamento é um atributo da alma, sim. E o seu controlo vem sendo direcionado, como nos diz o benfeitor, para o bem maior. Como? Sob o impulso da vontade. Eu estou a pensar mal. Ninguém sabe, julgo eu, não é? Que é mentira. Nós hoje sabemos que é mentira. Mas ninguém sabe, mas eu sei. É isso que se chama reforma íntima. Quando nós estamos a falar de reforma íntima, não é nada que se vê por fora. É um embelezamento interior. Em vez de ir ao Instituto de Beleza Exterior, que também é importante, vamos ao Instituto de Beleza Interior. Vamos ao nosso coração e vamos ver o que é que podemos melhorar. Sob o impulso da vontade, da determinação e do amor, pode resultar um benefício altamente eficaz para o ser humano. Podemos ter grandes benefícios e teremos com certeza por fazermos a nossa reforma íntima. E não foi por acaso que Santo Agostinho nos deixou no Livro dos Espíritos uma pergunta exatamente de como nos poderíamos melhorar. Como nos conhecermos a nós mesmos para nos melhorarmos. E ele disse-nos exatamente como fazer, não cabe aqui na nossa conversa de hoje, mas ele disse-nos que era necessário olharmos todos os dias, ao fim do dia, para tudo aquilo que nós fazíamos e vermos se gostávamos ou não de todas as ações que tínhamos tomado, de tudo o que tínhamos dito, de tudo o que tínhamos pensado e fazer a reforma, pouco a pouco, porque tinha sido assim que ele tinha conseguido fazer a sua própria reforma. Este espírito já é um espírito muito evoluído, muito iluminado, ou então não estaria na codificação, mas ele deu-nos um trajeto, um percurso de como fazermos a nossa reforma íntima. E Emmanuel ainda nos vai dizer que o ser humano tem na alma um poderoso recurso responsável pela vitalidade das células do seu organismo. Vai descer em cascata, como vimos, do espírito ao perispírito e a seguir ao corpo físico, o nosso poder. E ele vai ser responsável pelas vitalidades das células do nosso organismo, e se a alma se mantém desmotivada e imersa em negativismos por tempo prolongado, haverá um desfalecimento energético geral que abrange todos os setores da organização biológica e pode vir a ter muitos nomes. Um deles, que é uma das doenças que mais graça na humanidade, que é a depressão, como todos nós sabemos, não é? Ora bom, o que é que nos acontece, diz-nos neste pequenino livrinho de Leis de Amor, também o benfeitor Emmanuel, o que é que nos acontece moralmente
quando emitimos um pensamento, porque é bom que nós percebamos o que é que nos acontece. Ele vem-nos dizer que emitindo um pensamento colocamos um agente energético em circulação. Se pensamento é matéria, se é uma onda eletromagnética, então nós colocamos uma energia em circulação no nosso organismo. Ele chama-lhe no organismo da vida. Agente esse que retornará fatalmente para nós como acrescido do bem ou do mal de que o revestirmos. Essa é uma opção nossa. A semeadura é a semeadura é algo que nós vamos fazer todos e sempre. Mas a colheita que nós fizermos depende da semeadura, ou seja, da sementeira. A sementeira é obrigatória. Vamos todos semear bem ou mal. O que vamos recolher depende, ou o que vamos depois recolher dessa sementeira depende daquilo que nós semearmos. E faz-nos mal à nossa psicosfera? Faz sim. Cria-nos patologias. Patologias físicas e as patologias psicossomáticas tão banalizadas nestes tempos que nós passamos. Ora bem, vamos lá ver quais são as dificuldades da alma. Mágoa. A mágoa atrapalha-nos, impede-nos que os espíritos superiores nos venham ajudar, nos venham intuir. O ressentimento faz-nos exatamente a mesma coisa, estamos a diminuir a vibração. O desespero é pior ainda, porque significa que nós não temos fé. Atritos e irritações também entretecem crises do pensamento. Quanto menos conflitos tivermos com os outros, melhor. O que é que isto tudo vai fazer? Estabelece lesões mentais que culminam em processos patológicos no corpo e na alma, quando não se convertem de pronto em pábulo da loucura ou em sombra da morte. Os ataques cardíacos fulminantes, procedendo da raiva, por exemplo, de uma profunda raiva, e tantas outras doenças que nós podemos levar para o nosso perispírito, que depois se vão materializar no nosso corpo físico. Mas há uma doença espiritual que resulta de todas essas. E nós gostaríamos também de falar dessa doença espiritual que nos acomete muitas vezes. Porquê? Porque baixamos a nossa vibração. Esta perturbação normalmente está relacionada também com o nosso passado de outras vidas. Ela relaciona duas almas que ainda não se afinizaram, que entre si não conhecem a lei de amor e que ainda não foram capazes de perdoar-se. São ambas filhas do mesmo pai e esqueceram isso. Esqueceram que ambas têm débitos e esqueceram que ambas foram criadas para aprenderem a amar-se. O que resulta daí? A obsessão, que é uma moléstia da alma e que não há como negá-la. Mas a obsessão também tem cura, como tudo. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz diz-nos que o estudo da obsessão conjugado à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Não se assustem, mas todos nós temos os nossos obsessores, porque esta é a nossa melhor versão e nós sabemos que a nossa melhor versão também tem dificuldades, não é? Então, nós temos inimizades, sim, mas podemos trabalhar em favor da criação de uma amizade com aquele que foi inimigo no nosso passado. Quais são as causas desta doença espiritual? Elas decorrem de vários fatores, dos quais os mais frequentes são problemas reencarnatórios.
e foram muitos os nossos problemas reencarnatórios, alguns deles até já os poderemos ter resolvido nesta existência, mas ainda temos esse acerto de contas para com os nossos irmãos. Então são tendências viciosas, falta ali uma vírgula a seguir, egoísmo excessivo, ambições desmedidas, aversão a certas pessoas, e vejam bem como coisas que os outros às vezes não veem, mas como nos fazem tanto mal a nós próprios. Nós podemos simular que gostamos muito do outro, mas lá no fundo temos a aversão. Nós só simulamos nesta esfera em que nos encontramos. Nós não simulamos nada para os amigos espirituais. Nada. Então nós podemos esconder as nossas aversões, as nossas dificuldades, mas nós não escondemos nada no mundo espiritual. E quando lá chegarmos é como se tivéssemos retirado a nossa máscara, já não há carnaval, não é? Que passou há pouco tempo, e somos exatamente o que somos. E já não conseguimos esconder de ninguém. E temos mais doenças ainda que nos podem causar, ou mais problemas espirituais que nos podem causar esta doença espiritual. O ódio, os sentimentos de vingança, a futilidade, a vaidade exagerada, o apego ao dinheiro e assim por diante. Os espíritos superiores não lhes chamam como veem, defeitos, chamam-lhe vícios. E Herculano Pires escreveu neste livro tendências viciosas. São vícios para o mundo espiritual. Por isso nós, quando chegarmos ao plano espiritual, nós vamos nos apresentar como somos. E nós também temos que perceber como é que nos queremos apresentar aos nossos amigos do outro lado que nos esperam. Estas disposições da criatura atraem espíritos afins, lei de sintonia, que envolvem e são aceites por ela como companheiros invisíveis. Então, se eu gostar muito de beber, os meus amigos vão ser aqueles que gostam de beber. Se eu gostar muito de fumar, os meus amigos são aqueles que gostam muito de fumar. Se eu gostar muito de comer, tenho o pecado da gula, não é? Os meus amigos são aqueles que gostam muito de comer. São vícios. E vícios esses que me levam a que eu tenha as companhias aqui por comportamentos. Mas depois podemos escolher o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e vamos então ter como amizade esses espíritos que estão na mesma sintonia que nós. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Alguns dizem que o espírito obsessor é culpado. É culpado de tudo, coitado. Não é. O espírito obsessor está a fazer o seu percurso como nós. Está a esforçar-se, mas ainda não conseguiu fazer melhor. Porque também ele é ajudado pelos espíritos superiores que estão no mundo espiritual. Se há culpados, somos todos. O culpado, como nos diz Herculano Pires, geralmente é a vítima. Porquê? Porque não cortamos o pensamento. E, portanto, ele aconchega-se a nós. Não cortamos o pensamento, há quem se consiga aconchegar à nossa vibração mental. Na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação das ideias ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como algumas doenças. Gostaríamos de dizer que nem todas as doenças resultam de obsessões, está bem?
Não saiam daqui a pensar que as doenças resultam todas de obsessões, que não é verdade. Esquizofrenias, parafrenias, oligofrenias ou paranoia, psicoses, neuroses, são algumas dessas doenças que podem resultar de processos obsessivos. Permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. Este tema é muito extenso, é muito bonito se nós o olharmos na perspectiva da cura. A obsessão significa que nós temos um relacionamento com a alma com o qual ainda não nos conseguimos afinizar, tornar amigos. E como é que nós nos vamos tornar amigos? Nós vamos ver isso hoje ainda, está bem? Entretanto, se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, estas palavras são muito difíceis, mas isto pode-se traduzir assim. Entretanto, se ainda tem um corpo físico, se está encarnado, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Significa o quê? Quando estamos encarnados, nós não mostramos aos nossos próximos as dificuldades que o nosso espírito verdadeiramente encerra, porque estamos então num corpo físico. E há muita coisa que fica atenuada porque o corpo físico funciona como um abajur. Ele não deixa passar toda a luz. E agora vamos até um outro livro, trazer uma história bonita, porque nós nascemos para evoluir. Nascemos para nos tornarmos melhores. Nascemos para sairmos desta encarnação melhor do que nela entramos. Essa é a lei do progresso. Não nascemos para continuarmos no mesmo ponto onde nos encontramos. Regredir, não regredimos. Podemos é ficar no mesmo ponto em que nos encontramos. Mas nascemos para evoluir. E por isso, Jesus chama-nos continuamente à sua seara, ao seu caminho. Ele está continuamente a dar-nos pistas através do mundo que nos rodeia e da nossa ligação, se a fizermos, para que acatemos o seu conselho e sigamos o seu caminho. Então vamos trazer aqui uma história de alguém que seguiu o caminho de Jesus. Se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador tanto tempo quanto seja necessário. Significa tantas encarnações quantas precisar. Se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma também. E com isto chegamos a uma história, neste mesmo livro, No Mundo Maior, que é a história de Marcelo. O instrutor Calderaro vai-nos falar então deste jovem, no plano espiritual, sem corpo físico, e depois na sua vida física. Marcelo teve muitas dificuldades quando desencarnou. E logo a seguir, ele, com a ajuda dos amigos espirituais, porque não nos podemos esquecer que Deus ama-nos a todos. Sejamos nós aqueles que seguem as suas palavras, os espíritos mais evoluídos ou aqueles que estão caídos. E nós temos essa mensagem. Quando Jesus saiu da Terra, ele não foi diretamente para os mundos superiores. Ele ainda foi à procura do seu discípulo caído. Aquele que o tinha vendido por umas quantas moedas. Então,
Jesus ama-nos a todos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Judas fez a sua parte e redimiu-se no século XV. Agora não me enganei. Como Joana d'Arc, para quem não sabe. E ele redimiu-se da história. Como Joana d'Arc foi vendido também. Quem conhece a história sabe que ele foi vendido. Ela foi vendida. Não é? Por um rei a outro rei. E portanto ela pagou ali a sua dívida. Demorou 15 anos para pagar a sua dívida. 15 séculos, obrigada. Eu hoje não estou boa com as datas. 15 séculos, não podia ser século XV. Ora bom, muito obrigada. Vamos à história de Marcelo. Então Marcelo tem uma história muito bonita que o instrutor Calderaro nos vai trazer e diz-nos o seguinte. André Luiz está então, era um aluno, como nós sabemos, no mundo espiritual, e Calderaro vai-lhe dizer que, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que pouco a pouco ele esgotou as substâncias mais pesadas do fundo do cálice das provas, ou seja, ele teve muito tempo no umbral, muitos anos no umbral. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com o prestimoso e sábio orientador espiritual a quem se liga desde remoto passado. Ele tinha muitas dívidas, sim, mas ele também tinha os seus amigos, porque também tinha os seus créditos. E depois de muito sofrer, que é o que acontece com todos nós um dia voltamos à casa do Pai. Jesus estava certo quando nos deixou a parábola do filho pródigo. Podemos meditar muito sobre ela, porque nós todos somos filhos pródigos. Quando ele compreendeu, quando ele olhou para Jesus de novo, ele foi socorrido e amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado ou sendo informado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne em testemunhos e labores dignificantes. Vejamos o tempo que ele demorou a compreender a sua situação. E o que é que acontece a seguir? Quando o Espírito toma consciência da sua situação, ele pede para reencarnar. E Marcelo não é diferente. Suplicou a reencarnação e prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, ou seja, de trabalho espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima há muitos séculos. Tornou à esfera carnal e iniciou a aprendizagem. Então ele volta a encarnar depois de pedir e depois de ter mérito para voltar. Qual é a condição dele? Encarnado. Aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos, ele trazia bem a lição escrita dentro da sua alma. Preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais e caracteriza-se desde menino pela bondade, obediência, docilidade e ternura natural. O sofrimento que ele já tinha, a aprendizagem que ele já tinha feito, fazem com que ele já tenha algumas virtudes morais, qualidades, como lhe chamou Calderaro, e que vão ajudá-lo no seu caminho, nesta encarnação. Ele passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Ele na infância estava protegido. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera.
mas ao topar alguns dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, ou seja, no sono, ele sofria amargamente com as recordações, porque no sono nós deixamos o corpo físico, como sabem, e a nossa consciência fica mais liberta, as nossas memórias ficam mais libertas e, portanto, as nossas recordações tornam-se mais vivas. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do património físico, isto é, ultrapassados os 14 anos de idade, que é uma idade muito difícil, e os pais sabem disso, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, o perispírito estava completamente ligado ao corpo físico, toda a reencarnação estava completa, a pineal, a glândula pineal, tinha iniciado o seu trabalho e ele passa a rememorar os fenómenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas, ou seja, ataques epiléticos com certa intensidade. Esta vai ser a doença kármica dele. O fenómeno epilético, são palavras nossas, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. A medicina diz que sim, mas André Luiz e Calderaro dizem-nos que não. Geralmente, também não está aqui totalmente, geralmente, é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, neste caso, as ações reflexas. E no caso de Marcelo, a doença era sim uma enfermidade da alma. Só que nós podemos ter uma enfermidade, mas também podemos ter antídotos. Nós podemos ter uma dor a vida inteira, mas podemos encontrar defesas. E o rapaz encontrou imediatamente os antídotos necessários. Ele refugiava-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade. Ele subia os seus pensamentos. Como? Pelo hábito da oração. A oração transpõe barreiras vibratórias e muda a forma como nós pensamos, muda as nossas ondas, isso a medicina já sabe. Não é nada de novo. A medicina sabe que nós chegamos às ondas alfa, que são as ondas de menor comprimento de onda, exatamente através da oração e da meditação. Pelo entendimento fraterno, a importância de nos tentarmos conciliar com os outros, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. E com estes antídotos, que eram os seus medicamentos espirituais, ninguém os via. Ele não tinha umas pílulas de manhã para tomar. Ele tinha pílulas sistematicamente para a sua vida. Ele limitou a desarmonia neuropsíquica. Ele tinha lá, de facto, mas ele podia limitá-la. E reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. É que sem vontade não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Nós vemos os atletas a ganharem medalhas e podemos achar que é tudo muito bonito quando eles sobem ao pódio. E o que está atrás dessa medalha? Então a nossa encarnação também vai ter, no final, um resultado. Mas nós temos que mobilizar as armas da vontade. E o que é que ele fazia mais? Ele recebia a luta com serenidade e paciência. O queixume é doença, diz Emmanuel. Portanto, quando se queixarem, ficam a saber. Eu também, quando me queixo, ok, queixume é doença. É doença. Instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso, isto é, a ajuda,
e dispensando por isso mesmo a terapêutica dos hipnóticos e dos choques. Não se esqueçam que este livro é do século XX, de meados do século XX. Eu tenho que pensar hoje os séculos, que isto hoje não está... Ok. A qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue, senão deslocar os males sem os combater nas origens. E nós sabemos que muita desta terapêutica já foi abandonada, não é? Pelo menos para esta doença. Atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, isto é, dos seus benfeitores espirituais, ele vem sendo o médico de si mesmo. Nós podemos ter um médico dos médicos, que é Jesus. Mas nós temos que ser médicos de nós mesmos. Porque essa é a única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Jesus ajuda-nos, mas não nos cura. Ajuda-nos, ampara-nos, fortalece-nos. Ajuda-nos a perseverar, mas não nos cura. Senão não teríamos mérito. Senão não galgaríamos pela escala dos espíritos. Onde estava o mérito para evoluirmos? E vamos agora a um livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, onde ele nos vai falar exatamente da nossa necessidade de colocarmos a responsabilidade em nós próprios. A responsabilidade é nossa. Temos ajuda, mas a responsabilidade é de cada um de nós. De modo geral, diz-nos, quando encarnados no mundo físico, apenas vemos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando os escabrosos defeitos. Só que nós nos esquecemos que estes já estão a redimir as suas dificuldades. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento. Isto dá-nos um certo arrepio, eu sei. Eu pensei assim, levo ou não levo? Não, é melhor levar, se eu posso ler, eles também podem. Os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Temos que aprender a amar. Temos que controlar os nossos pensamentos através da prece e da meditação. Porque esmagadora maioria continua de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude. Estamos parados. Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito. Pois se não soubermos quem somos, não vamos conhecer-nos. Logo não vamos saber onde estão as nossas desarmonias. Conscientes das suas necessidades, incontestes. E o mesmo Emmanuel, no livro da Esperança, ante o Divino Médico, ele vem-nos falar que sim, somos espíritos enfermos. Temos ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. Nós também temos ficha ali na sala de passe, caso não saibam. Eles conhecem as nossas doenças, especialmente as espirituais, as morais. E é para essas, muitas vezes, que eles têm que nos aliviar. As dores morais que trazemos, as angústias. São essas dores que eles nos aliviam na sala de passe, onde temos ficha de tratamento. Dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Eles analisam tudo o que nós fazemos. Mas é preciso considerar que o facultativo, o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo,
o Espírito perfeito que veio à Terra, mesmo sendo esse Espírito perfeito, ele não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo. Queremos saber como? Ele disse à mulher hemorrágica: a tua fé te salvou. Dele ele só percebeu que tinha saído virtude. Foi a fé dela que a salvou. Daquela hemorragia que ela sofria há 10 anos. E por isso era uma mulher impura, tendo em consideração o tempo em que viveu e o lugar onde viveu. Então, não é possível sermos auxiliados se não nos movermos para ultrapassarmos as nossas dores, e se o doente persiste em fugir do remédio. Então vamos conhecer-nos a nós próprios para sabermos quem somos e irmos à procura do remédio. Porque há remédio para todos nós. A terapêutica espírita aponta-nos alguns medicamentos, se quisermos, medicamentos do espírito. A fluidoterapia é um deles. O passe alivia-nos profundamente. Se nós tivermos fé, se não pedirmos o paraíso, porque não podemos ser ouvidos, se quando chegarmos ali dentro, como nos diz, como ouvem sempre, pensarmos em Jesus e sinceramente quisermos receber as suas bênçãos. E a prece que nos redime, que nos consola, que nos ampara e que também ela nos pode ajudar sempre nas nossas dificuldades. Só que nós temos que ter atenção que há doenças que nós precisamos de percorrer, físicas. Há outras que podem ser curadas. E na prece temos algo que nos leva profundamente para a ligação com o Pai, que é o culto sistemático do Evangelho, que vale a dizer termos na nossa casa o culto do Evangelho no lar. Que também não é para hoje falarmos do assunto, estamos quase na hora. E para recebermos, temos que aliviar o nosso coração. Temos que aprender a perdoar as ofensas e a praticar o bem. Por isso, toda a casa espírita tem atividades para a prática do bem. E há muitas, fora da casa espírita também, mas a casa, sabendo que a prática do bem é uma terapia para as nossas dores espirituais, ela tem essa capacidade de desenvolver as atividades que nós necessitamos. Nós somos os beneficiados. Não são muitas vezes aqueles que recebem a sopa na rua, nem os cabazes no bairro. Não, somos nós os beneficiados. Não somos nós também espíritos em evolução? Então nós também precisamos de evoluir através do trabalho. E a fé que move montanhas. Porque foi a fé que curou a mulher hemorrágica. A tua fé te salvou. E por fim, um dia haveremos de aprender a amar verdadeiramente. Mas até lá vamos exercitando o amor para que um dia ele seja natural em nós. E não podíamos deixar de trazer-vos que o Pai já nos deixou e o Espiritismo, através de Kardec, no capítulo 6 do Consolador Prometido, que é o capítulo mais pequenino do Evangelho, nos deixou a mensagem: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Então a terapêutica é de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho. O primeiro livro que nós devemos ler é o Evangelho. E não é ler uma vez, é ler uma vez, 2 vezes, todos os dias, se possível, umas frases.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estará sempre à nossa espera. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a terapêutica para as nossas almas é nosso Senhor Jesus Cristo. É o seu Evangelho. É colocarmos em prática tudo o que Ele nos deixou. Ele já nos deixou o roteiro que nós não conseguimos ainda seguir, mas que nos estamos a esforçar e que vamos continuar. Muito obrigada por me ouvirem. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos. E um bom fim de semana. Muito boa tarde, queridos amigos. Tivemos hoje uma lição extraordinária de como é que nós vamos curar as nossas doenças da alma, ou seja, as doenças morais. Então, vamos só resumir. A Ana foi bem clara e explícita. Vamos agora resumir. Para nós curarmos as doenças da nossa alma, precisamos de reforma íntima, praticar muita caridade, estudar muito o Evangelho e amar o máximo que nós pudermos, amar todas as criaturas. Vamos sentir gradualmente essas grandes melhorias. Seremos felizes e poderemos adquirir esse mérito de nos libertarmos da dor. Resumidamente, é isto. E agora vamos então agradecer a Jesus pelas bênçãos desta tarde, dos ensinamentos, do amparo dos benfeitores espirituais que estiveram aqui conosco, nos amparando, nos aliviando as dores da alma, da angústia, do remorso e de tudo o que nós vamos fazendo por grande ignorância e negligência também. Agradecemos-te, Divino Mestre, que nos enviaste os benfeitores espirituais para cuidarem de nós, para nos estimularem a nossa reforma íntima, com vontade, com discernimento, buscando sempre a fraternidade universal que une todas as criaturas. Lembramos do Senhor também os irmãos espirituais que foram trazidos aqui também nesta tarde para se beneficiarem do esclarecimento, porque sabemos que eles nos entendem bem melhor a nossa palavra, porque temos vibrações muito semelhantes. Que eles possam, Senhor, partir daqui plenos de vigor, de esperança, de fazer as suas caminhadas com maior segurança e lucidez. Agradecemos-te o passo, Senhor, a bênção do passe, que muitos de nós, ou todos, não fazemos ideia do amparo, da energia, do vigor
do atenuar das nossas dores e problemas da alma que se refletem no físico e nos fazem sentir. Ajuda-nos a percebermos que essa dor são as consequências dos nossos erros que precisamos de corrigir. E assim, Senhor, para não nos alongarmos mais, agradecemos-te sempre que nos protejas cada dia, que nos estimules cada dia ao pensamento elevado, do desejo de praticar cada vez mais o bem, da caridade para com todos, enriquecendo-nos interiormente nessa força bendita que vem de ti e do Pai. E permite-nos então, Senhor, agradecidos muito dos nossos corações, que nos protejas cada dia e nos acompanhes de regresso aos nossos lares. Ficai conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.